Você já se perguntou pra que serve o Teorema de Pitágoras? Tipo, como que há mais de 2000 anos atrás um cara simplesmente chegou e falou: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E as pessoas simplesmente olharam pra ele e falaram: ah, beleza, vou usar na minha vida então essa informação tão valiosa. Pois é, no vídeo de hoje eu vou lhes mostrar que o Teorema de Pitágoras pode ser muito útil, muito além de ser só usado em provas, e sim na vida real, em várias profissões. Meu nome é Natan, do canal Natan Matemática, e bora pro vídeo. A primeira aplicação que eu vou mostrar hoje é polegadas de uma TV. Sabe aquelas polegadas que mostram o tamanho da TV? Tipo, TV de 40 polegadas? Na verdade, esse número representa a diagonal da televisão. Então uma TV de 40 polegadas, a diagonal dela mede 40 polegadas. E é aí que o Teorema de Pitágoras entra. A largura e a altura da tela formam um triângulo retângulo, e a diagonal é a hipotenusa. Assim, é possível usar o Teorema de Pitágoras para calcular as polegadas de uma televisão. Se eu quisesse descobrir quantas polegadas tem a minha TV, é só eu saber o comprimento da minha tela em centímetros. Essa daí não. Essa tela. Essa outra não. Só essa aqui que eu tô demonstrando. E depois descobri a largura da tela, em centímetros também, né? No meu caso, a largura da minha tela é 60 centímetros e o comprimento é 104 centímetros. Pro vídeo não ficar muito longo, eu tô deixando aí os cálculos na tela, pausa quem quiser ver e bora lá, né? Segunda utilidade: calculando a distância do horizonte. Uma vez você já olhou para aquela vista do horizonte e se perguntou quanto você consegue enxergar para frente, até onde é o alcance da sua visão? Pois é, isso podemos usar o Teorema de Pitágoras para calcular a distância do horizonte que a gente está enxergando. Vamos pegar um exemplo simples. Imagine que alguém está no topo de um prédio de 60 metros e à sua frente não tem nada atrapalhando a sua vista, nenhum outro prédio, montanha, nada. Aí queremos então saber o quão longe estamos enxergando. Podemos pegar o globo terrestre e considerar uma circunferência. Esse retângulo aqui, meramente ilustrativo, é o prédio onde a gente está. E a linha tracejada é a distância do horizonte. Agora, a gente pode conectar a altura desse prédio com o centro da Terra. E podemos pegar esse ponto de tangência aqui e ligar com o centro da Terra também. Daí, olha só, a gente vai ter um triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras também se aplica aqui. Agora é hora de fazer continha chata. O raio terrestre é aproximadamente 6.378 quilômetros. Para facilitar nossas contas, 60 metros, que é a altura do prédio, são 0,06 quilômetros. Então o segmento vermelho mede 6.378, que é o raio da Terra, mais 0,06, que é a altura do prédio. Isso dá igual a 6.378,06 km. O tracejado nós chamamos de x. Pelo Teorema de Pitágoras, 6.378,06 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6.378 ao quadrado. Usando a calculadora, temos aqui 40.679.679 mais x ao quadrado, temos que igual a 7.000, e o que sai mais quadrado nos lados tem que x é aproximadamente 27,7 km. Ou seja, se você estiver no topo de um prédio de 60 metros e não tiver nada atrapalhando sua vista por horizonte, você estaria enxergando 27 km e 700 metros à sua frente. Legal, né? Terceira utilidade: tamanho de uma escada. Imagina que você é um bombeiro e precisa usar uma escada para resgatar alguém de uma janela no segundo andar de um prédio. O prédio tem 12 metros de altura e a base da escada precisa ficar a 5 metros de distância da parede para garantir a estabilidade. Como você calcula o comprimento da escada que você precisa usar? O truque: isso é um triângulo retângulo. A escada seria como a hipotenusa, já a parede do prédio seria como um dos catetos e o chão outro cateto. Então temos que x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 144 mais 25, vai dar 169. Portanto, x é igual a raiz de 169, que é igual a 13. Portanto, galera, a escada precisa ter 13 metros de comprimento para alcançar a janela do segundo andar de forma segura. E por mais que alguém venha falar, na hora do desespero, talvez nenhum bombeiro vá usar isso. Então, mesmo que um bombeiro em si não vá usar, em outras situações, alguém pode calcular o tamanho necessário de uma escada para subir em tal lugar. Quarta utilidade:
Verificar se uma parede é reta. Quando você quiser verificar se uma parede ou ângulo é exatamente reto, o Teorema de Pitágoras pode te ajudar da melhor maneira. Isso especialmente útil ao renovar ou construir, onde os ângulos retos são importantes para manter tudo unido. O Teorema de Pitágoras funciona aqui porque o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado, só é igual à soma dos quadrados dos catetos em triângulos retângulos. Isto é, triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. No caso de triângulos acutângulos ou obtusângulos, a ao quadrado é diferente de b ao quadrado mais c ao quadrado. Então o Teorema de Pitágoras funciona se e somente se o triângulo for retângulo. Logo, se a gente pegar duas paredes vizinhas e verificar se o Teorema de Pitágoras funciona, então a gente pode concluir que o ângulo entre as duas paredes é reto. Quinta utilidade: economizar tempo e distância. Se você quer ir de um lugar a outro usando mais de uma coordenada, isto é, se você precisa de um lugar a outro, tipo, vira à esquerda, depois vai pra frente, ao invés de só ir pra esquerda ou só ir pra frente, enfim, você pode usar o Teorema de Pitágoras para poder encurtar o caminho, desde que não haja nada atrapalhando, é claro. Por exemplo, se eu quero atravessar a pé uma avenida, eu quero chegar do outro lado da rua, ao invés de eu ir pela rua, eu posso simplesmente cortar, passar por cima da avenida. Ando menos, eu economizo mais pé. Isso acontece porque a hipotenusa é menor que a soma dos catetos. Então, pegando o exemplo da avenida de novo, se eu andar só a hipotenusa, vai ser uma distância menor do que andar pra frente e depois pra esquerda, que seria a soma dos catetos. Enfim, é um jeito preguiçoso e matemático de você economizar uma distancinha aí, pegar um atalho, né? O vídeo vai ficar muito longo, então eu vou falar de uma maneira bem resumida, sem muito exemplo. Bora lá. A gente pode medir a diagonal de uma placa de madeira ou vidro para saber se ela cabe em uma moldura. A gente pode calcular o comprimento de telhados inclinados, determinar o comprimento de vigas ou cabos em estruturas, medir a diagonal de pisos ou azulejos para cortes precisos, garantir que uma rampa atenda normas de inclinação, construir escadas com degraus proporcionais. Na área de navegação e transportes, podemos planejar rotas de avião pela menor distância, usar o GPS para determinar a distância entre dois pontos. Na astronomia e física, podemos calcular a distância entre planetas e estrelas, resolver problemas de velocidade em planos inclinados, estimar a altura de montanhas usando sombras. Na área de relações cotidianas, a gente pode projetar ângulos em painéis solares, criar portões de garagens, verificar se uma porta vai abrir corretamente, estimar a distância em esteiras rolantes. Resumindo, galera, qualquer situação, problema do dia a dia que envolva diagonais, distância entre dois pontos ou triângulos retângulos, todas essas situações tornam o Teorema de Pitágoras muito útil no dia a dia. E esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Somente nesse canal você vai ver curiosidades absurdas sobre matemática com um orçamento básico, mas ao mesmo tempo com um conhecimento escasso. Já se inscreve aí e compartilha para quem gosta também. Muito obrigado pela atenção, viu, galera?